E aí pessoal, olha quem está aqui, eu mesmo, Pastor Raul, para mais um review. Para aquele nosso momento onde nós analisamos ferramentas que podem ajudar na nossa caminhada cristã. Hoje nós vamos falar de mais uma teologia sistemática. Não é a mais exaustiva, mas é uma teologia sistemática conservadora muito interessante. Exatamente, ela é uma teologia sistemática de um volume relativamente concisa, mas que traz muita coisa a respeito das doutrinas bíblicas que são imprescindíveis para o aprendizado correto da palavra de Deus. Estou falando da teologia sistemática do T.P. Simmons, que é editada pela Imprensa Palavra Prudente, uma editora conservadora bem fundamentalista, uma editora que é parceira aqui do canal há muito tempo, que apresenta para o mercado materiais muito especiais. E a teologia sistemática do T.P. Simmons, uma coisa que me chamou a atenção, foi no dia que eu entrei no site para comprar essa teologia sistemática. Você tinha no site a teologia sistemática impressa para você comprar, e você tinha também no site um link para fazer o download do PDF completo da teologia sistemática. Ou seja, isso mostrava o comprometimento da editora no quê? Em apresentar o conhecimento bíblico correto e nem tanta preocupação com lucro. Então vamos parar de conversa fiada e vamos conhecer essa maravilha que é a Teologia Sistemática, edição atualizada e revisada do T.P. Simmons. Essa daqui é a Teologia Sistemática do T.P. Simmons, edição atualizada e revisada. Um estudo sistemático da doutrina bíblica, Thomas Paul Simmons. Um estudo sistemático da doutrina bíblica, uma disposição lógica e um tratamento diligente dos ensinamentos da Palavra Santa de Deus. Thomas Paul Simmons, doutor em teologia, professor de teologia da Three States Baptist Bible School, editor do jornal The Baptist Examiner, Ashland, acho que KY é Kentucky, não é? 1936, a editora Imprensa Palavra Prudente. Aqui a gente tem alguns dados, né? Editor Calvin Jean Gardner, tradução Viviane Oliveira Sena, Rialti Fontoura, David C. Garner. Aqui revisão, diagramação, capa. Aqui o sumário, tá? Essa teologia sistemática não é a mais exaustiva de todas, como eu já falei para vocês, mas ela traz um bom conhecimento das doutrinas, lembrando que ela é uma teologia sistemática, bem conservadora e bem fundamentalista. Então nós vamos ao histórico dessa edição de 2014, biografia de Thomas Paul Simmons, introdução, capítulo 1, existência de Deus, capítulo 2, a Bíblia é uma revelação de Deus, capítulo 3, a inspiração da Bíblia, capítulo 4, objeções à inspiração verbal, capítulo 5, a natureza e atributos de Deus, capítulo 6, a vontade de Deus, capítulo 7, doutrina da Trindade, capítulo 8, a relação de Deus com o universo, capítulo 9, o Senhor Jesus Cristo, capítulo 10, características de Jesus como pregador, capítulo 11, o Espírito Santo, capítulo 12, a doutrina dos anjos, capítulo 13, Satanás, sua origem, obra e destino, capítulo 14, a criação do homem, capítulo 15, elementos essenciais da natureza humana, capítulo 16, natureza moral do homem, capítulo 17, o estado original e a queda do homem, capítulo 18, doutrina do pecado, capítulo 19, a responsabilidade humana, capítulo 20, a livre agência do homem, capítulo 21, a doutrina da eleição, capítulo 21, doutrina da expiação, capítulo 23, as chamadas externa e interna. Capítulo 24, novo nascimento. Capítulo 25, conversão. Capítulo 26, arrependimento e fé. Capítulo 27, justificação. Capítulo 28, santificação. Capítulo 29, os 3 tempos da salvação. Capítulo 30, a perseverança e a conservação dos salvos. Capítulo 31, a doutrina da igreja. Capítulo 32, a doutrina do batismo. Capítulo 33, a ceia do Senhor. Capítulo 34, por que a lavagem dos pés não é uma ordenança.
capítulo 35, o ofício de bispo, capítulo 36, o diaconato, capítulo 37, o lugar da mulher na igreja, capítulo 38, o estado atual dos mortos, capítulo 39, o milênio, capítulo 40, a segunda vinda de Cristo, capítulo 41, as duas fases da vida de Cristo, 42, o período da grande tribulação, 43, o homem do pecado, 44, a batalha do Armagedon, capítulo 45, o estado final dos justos e dos ímpios, e anexo 1, a criação do homem e a evolução. Histórico da edição de 2014. Histórico desta edição de 2014. Este livro de teologia sistemática por Thomas Paul Simmons foi publicado em inglês pela primeira vez em 1936. Foi amplo e grandemente o seu uso entre os batistas, seja nos seminários, nas igrejas ou nos escritórios pastorais e dos pregadores. Em 1951, o autor deu ao seu amigo missionário Harold Morris, de Campinas, São Paulo, o privilégio de traduzir este para o português, ao qual foi feito em 1952. Seguiu outras edições até a sua terceira, em 1985. No seu prefácio à tradução para o idioma de português, o autor escreveu, no dia 16 de outubro de 52, na cidade de Coal Grove, Ohio, o seguinte: o fruto nascido desta edição portuguesa para a glória de Deus conferira principalmente ao crédito de meus dois dignos e elevadamente estimados amigos, o missionário Harold Morris, de Campinas, e o pastor E.W. Kerr, de São Paulo, cujo zelo sem limites e incansáveis esforços realizaram sua tradução e publicação. Entre 51 e 85, apesar de sua utilidade, o livro tornou-se carente. Foi carente de expressão, pois parágrafos internos do livro original foram perdidos pelos caminhos. Foi carente em exatidão, pois os assuntos e capítulos que talvez não fossem apoiados pelos editores seguintes deixaram de ser incluídos no volume. Olha aqui a importância que nós temos e como é sério essa questão que as editoras fazem de tirar porções de um determinado livro porque não se alinha com aquilo que eles acham correto. Eles acabam destruindo a obra, porque uma obra antiga dessa, de 1936, o que acontece? Um tira um pedacinho aqui porque não condiz com o que ele quer, o outro tira um pedacinho ali que não condiz com o que ele acredita. A hora que a gente parar para ver, pessoal, a obra foi toda descaracterizada. Por causa de tanta manipulação, a obra merecia uma nova tradução e impressão. Crendo que Deus motivava um desejo de usar ainda mais os escritos do pastor Thomas Paul Simmons, uma nova tradução foi desenvolvida, algo que espelhasse todos os capítulos, parágrafos e palavras da sua primeira edição em 1936. Nenhuma obra desta magnitude, que começou em julho de 2010, poderia ser realizada sozinha. A Igreja Batista da Graça Soberana, em Bloomfield, NM, eu não sei no estado americano qual é, pessoal, e a Igreja Batista do Novo Testamento, em Leeton, mais as ofertas da família Brooks, junto com outras famílias e igrejas pela graça de Deus, têm custeado a formação dessa obra. Agora esse volume é uma tradução fiel e expressiva que espelha o original mais perfeito possível. Está disponível para os que mais necessitam, os colegas de qualquer obra batista onde o português é o idioma principal e a fé, uma vez dada aos santos, é amada. Uma autorização por escrito dava permissão de postar na internet o que restava do original velho em português. Outra autorização verbal deu direito de imprimir uma vez aquela obra carente. Mas não tendo mais algo igual ao original e passando o tempo limite do copyright em português, achamos por bem refazer tudo com todos os parágrafos e capítulos da edição original. A partir de 2014, pela graça de Deus, existe em português cada palavra impressa, pensamento lógico e argumento doutrinário do Thomas Paul Simmons, doutor em teologia, que foi publicado em inglês naquela primeira edição de 36. Louvado seja Deus e gratidão seja dada aos cooperadores pelos anos gastos nesta digna obra batista. Em 36, o autor recomendava 2 Timóteo 2,15 a todos que usarem o seu volume. Em 2014, todos que trabalharam na elaboração dessa edição indicam o mesmo.
procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Calvin Dean Gardner, pastor e missionário. Aqui a gente tem uma biografia do Simons, aí a gente já tem uma introdução da edição em inglês de 78. Contém uma mistura muitos livros de teologia contêm uma mistura de teologia e filosofia. Esse livro trata-se de teologia e deixa de fora a filosofia. Então, se você é desses teólogos modinha que fica namorando com a filosofia e mede a Bíblia pela régua da filosofia humana, você não vai gostar dessa publicação. Eu prefiro este livro porque o autor não é influenciado de nenhuma maneira pelas tendências teológicas modernas. Ele acredita que se Deus diz algo, isso basta. Ao autor, o campo da teologia não deve ser comparado a uma praia que está sendo constantemente alterada. Tá? Então você está vendo o que rola aqui, olha. A existência de Deus é assumida na Bíblia, Israel, em cujo benefício Moisés escreveu primariamente já cria em Deus, profecia cumprida, testemunha o fato de que a Bíblia veio de Deus, métodos de inspiração, provas da inspiração verbal, citações do Novo Testamento tiradas do Velho, Deus é um, os atributos de Deus, vontade de Deus, qualidade da vontade de Deus. Olha, quais são as qualidades da vontade de Deus? Liberdade, força, imutabilidade, fases da vontade de Deus, vontade proposital de Deus, vontade aprobativa de Deus, doutrina da Trindade, a Trindade definida. Olha, relação de Deus com o universo. Deus preparou a terra para a morada do homem, o cumprimento desses dias. Deus controla o universo, criação dos insetos e animais, o Senhor Jesus Cristo, sua pré-existência e eternidade, seu nascimento sobrenatural, necessidade da encarnação, sua humanidade, sua deidade, a sua vida sem pecado, sua morte sacrificial, sua ressurreição, sua ascensão, características de Jesus como o quê? Como pregador, a obra de Satanás, o destino de Satanás, criação do homem, porque o homem é responsável, a responsabilidade humana e a inabilidade espiritual do homem, responsabilidade humana dependendo do conhecimento, livre agência do homem. Vamos dar uma olhada no tamanho da letra desta beleza. Tampinha de caneta. Ó, o texto, letra maiúscula 4 milímetros, letra minúscula 2 milímetros. A fé não é um mérito, arrependimento e fé, a justificação, os meios de justificação, causa e motivo da justificação, natureza da justificação, a doutrina da igreja, aqui já é a doutrina da igreja, os sinais identificadores da igreja, um corpo local independente, a doutrina do batismo, lembrando que é uma teologia sistemática batista. Olha, o batismo é uma ordenança da igreja, o candidato, por isso devemos batizar somente pessoas salvas, batismo infantil, portanto, é proibido, a ceia do Senhor, a natureza dessa ordenança, a ceia não é um sacramento, a ceia é uma ordenança simbólica, o significado simbólico da ceia do Senhor. Olha, pão sem fermento, vinho fermentado. Damos 3 razões porque o vinho fermentado deveria ser usado. Cristo usou vinho na instituição da ceia. Povo estribucha. A igreja de Corinto usava vinho fermentado na ceia e não recebeu qualquer censura do apóstolo Paulo. E o terceiro, simbolismo na ceia exige vinho fermentado. A ceia restrita reivindicada. Porque a lavagem dos pés não é uma ordenança. Cristo não instituiu como uma ordenança da igreja. As epístolas do Novo Testamento não apresentam como ordenança. Lava pé. O ofício de bispo. Os oficiais principais das igrejas neotestamentárias eram chamados de bispos ou anciãos ou pastores, que os títulos bispo, presbítero ou ancião e pastor designam o mesmo ofício e ordem de pessoas pode ser mostrado a partir de Atos 20 e 28. Tá? Quem disse isso foi Strong.
No mesmo sentido são as palavras de muitos outros, incluindo aqueles como Conybeare e Holson, e passagens citadas por Geisler. História da Igreja, volume 1, página 90. Gostaram? Qualificações do bispo, o diaconato, origem do ofício, os deveres desse ofício, qualificações dos diáconos, o lugar da mulher na igreja, as coisas que as mulheres estão vedadas de fazer, elas estão proibidas de ensinar, elas estão proibidas de dirigir oração pública, elas estão proibidas de agir em qualquer capacidade que envolva o exercício de autoridade sobre homens, elas estão proibidas até mesmo de falar na igreja, não concordo com isso. Elas não devem aparecer nos cultos com as cabeças descobertas. Como eu disse, é uma teologia sistemática bem fundamentalista, tá? O estado atual dos mortos, as formas presentes e futuras do reino, a natureza do reino futuro, que sobre a segunda vinda de Cristo, as duas fases da vida de Cristo, o estado final dos justos e dos ímpios, criação do homem e a evolução, argumento da embrionologia. E ainda tem umas folhinhas para anotação no final. Essa foi a teologia sistemática do T.P. Simmons. Bom, pessoal, essa foi a teologia sistemática do T.P. Simmons, que foi publicada pela primeira vez em inglês em 1936, e nessa edição ela trouxe para a gente um material extraordinário ensinando as doutrinas cristãs. E detalhe, uma coisa interessante, os capítulos, algumas características de Jesus como pregador e a criação do homem foram completados porque eram capítulos que Simmons não havia terminado na obra original. Então por isso que é a edição atualizada e revisada. Então espero que vocês tenham gostado. Indicação aqui do Nascido de Novo para o seu conhecimento bíblico. Semana que vem nós temos mais reviews. Não esquece de deixar aquele combo maroto do YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá teu joinha, compartilha esse vídeo e deixa a tua opinião aqui embaixo. E não se esquece de baixar o nosso e-book grátis, Como Ler a Bíblia. O link está aí embaixo na descrição do vídeo, é só clicar, adicionar seu e-mail e baixar esse livro especial, gratuito, que nós fizemos para você. Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Amo muito a vida de vocês. Até semana que vem.